Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a segunda parte do capítulo 2. Mas antes de eu começar a leitura, já conto com a sua colaboração para deixar o seu like, um comentário e se você ainda não for inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para o canal, gente. E isso faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas e faz com que esse conhecimento vá mais longe. Se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho azul aqui de baixo ou no botãozinho Valeu, certo? E para mais alguns detalhes, você pode dar uma olhadinha no box de descrição, ok? Então, dados os recados, vamos para o segundo capítulo da terceira fase, o resgate do karma. No dia seguinte, Annie encontra Joshua sozinho no corredor da casa. Joshua, eu preciso ter uma conversa em particular com você, e ninguém poderá saber desta conversa. Algo com o meu pai? Quando conversarmos, você irá entender. Me encontre no bazar do Sr. Agostini após as 20 horas. Hoje à noite é minha folga. Está bem, te encontro lá. Joshua ficou sem entender, mas sabia que Annie era uma excelente profissional e que não teria uma conversa se o assunto não fosse sério. Após ver o pai, saiu para ver o Juan e Maria. Havia combinado de levá-los para dar uma volta no parque, e Joshua aproveitou para ficar junto de Maria. No parque, enquanto passeiam e dão amendoim para as aves, um casal, amigo da família, cruza ao acaso com eles. Olá, Joshua, como vai seu pai? Vejo que está passeando com a empregada e o filho dela. Maria não é a empregada da casa, e Juan é o meu filho. Então o seu pai deve estar morrendo de desgosto, e não pela doença. Joshua foi em direção do casal para ser ríspido com ele, mas foi contido por Maria, que já estava com Juan no colo, enquanto o casal se retira. Eles não podem falar assim. Você sabe o que todos pensam sobre nós negros. Não adianta arrumar confusão. Está na hora de irmos embora. Eu levo vocês. Melhor não. Minha mãe não sabe que você estaria aqui. Na verdade, ela também não aceita nós dois juntos. Eu sei. É pelo nosso filho. Estou disposto a enfrentar a sua mãe para que ela aceite que a gente se gosta. E seus pais? Você já enfrentou? O meu pai está muito doente. Não quero ser o responsável por provocar uma piora nele e levá-lo à morte. Então, enquanto isso, não cobre nada de minha família. Maria foi embora com Juan nos braços e Joshua ficou pensando no que ela disse e no que aconteceu no parque, sobre o preconceito das pessoas. E começou a pensar em assumir Maria como esposa e registrar o Juan como seu filho. Ele foi para casa com a intenção de conversar com sua mãe sobre Juan e Maria. Mas como teria uma conversa com Annie mais à noite, preferiu aguardar para saber o que ela tem para dizer a ele. Ao chegar em casa, o Dr. Carl estava conversando com Stephanie sobre o estado de seu pai. Eduardo está entrando em uma tristeza profunda, e isso faz com que ele não se alimente direito. O que mais está agravando seu quadro é a debilitação por não estar se alimentando. O que podemos fazer, Dr. Carl? Procurar animá-lo ajudaria bastante. Procurar descobrir o que provocou essa tristeza nele e tentar reverter a situação. Eu conversei com ele, mas ele não falou nada para mim. Estou indo. Qualquer coisa é só me chamar. Após o Dr. Carl sair, Stephanie volta ao quarto de Edward, onde Joshua já estava. O que o doutor disse? Disse que por causa da visita daquele bastardo, o seu pai está piorando. Caiu em uma tristeza profunda, por desgosto, e não está mais se alimentando, e isto está levando ele à morte. Mamãe, o papai gostou da visita de Juan. Ele até ficou animado quando viu o menino. Viu e não sabia quem era.
Stephanie sai do quarto deixando Joshua pensativo. Annie ouviu a conversa e se manteve calada. Sabia que o assunto está proibido dentro daquela casa. No plano espiritual, Felipe e Margarita estão retornando de trabalhos que faziam na matéria. O irmão Misael os chamou e os deixou cientes dos assuntos que envolvem o Juan. Pelo visto, precisamos ajudar nossos irmãos abrandando os corações dos adultos, já que Joshua e Maria não está tão complicado assim ajudar, comentou Margarita. Não, minha irmã. Nós devemos apenas proteger o Juan das maldades que poderá ter de enfrentar perante os adultos que o cercam. Nós não podemos obrigar a Stephanie, Eduardo e os pais de Maria a simplesmente aceitarem a Juan e a Joshua. Eles terão de se unir. Esta é a missão de Juan. Agora me contem as novidades. O que tem achado dos trabalhos que tem feito com os irmãos da matéria? Estamos muito contentes. Margarita e eu estamos conseguindo orientar muitas pessoas que tivemos a oportunidade de conversar e, através deles, nossas mensagens estão abrangendo outros grupos de pessoas. Isso é muito bom. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês dois e estamos contentes com os resultados obtidos. Vocês têm feito um excelente trabalho. A irmã com a leitura das cartas. Mesmo os que não acreditam estão recebendo orientações através de um ente querido e recebendo com fé. Por isso, irmão Misael, que eu e o Felipe escolhemos trabalhar com a linha cigana. Tínhamos a certeza que teríamos mais oportunidades de passar nossas mensagens para mais pessoas. Isso é ótimo. Bom, meus irmãos, está chegando o momento de vocês acompanharem o Joshua. Lembre-se, somente abrir a mente dele para o entendimento. Está certo, irmão Misael. Estamos indo e posteriormente iremos até Maria e Juan. Que a luz divina os acompanhe. No plano material, Annie aguardava Joshua no local combinado e pede para que a sabedoria divina dê a ela as palavras corretas para que Joshua tenha entendimento do assunto que ela tem para passar a ele. Joshua chega um pouco depois das 20 horas. Os dois se cumprimentam e se dirigem a uma praça em frente ao armazém e se sentam em um dos bancos. Eles iniciam a conversa, assistidos por Margarita e Felipe. O que você tem para me dizer? Deve ser bem grave para não querer me falar dentro de casa. O assunto não é tão grave assim, mas é muito sério e diz respeito a seu filho. Juan? O que tem o Juan? Este menino pode ajudar o seu pai a se curar. Annie, poderia ser mais clara? O Juan é um bebê e não estou entendendo nada. Você se lembra como seu pai melhorou quando você levou o Juan para ele conhecer? Sim, eu lembro. Segundo a minha mãe, ele está piorando agora pelo desgosto de tê-lo conhecido. O Juan é um menino diferente dos outros. Ele tem uma luz e uma energia boa. Ele é o único neto de seu pai. Mas ele o rejeita. A melhora do seu pai, quando ele viu o Juan, foi porque eles são do mesmo sangue. O seu pai está muito triste com a vida e arrependido de muitas coisas que fez. Eu tenho conversado com ele. E o que está pensando em fazer? Traga o menino mais uma vez para o seu pai ver. Isso é loucura. E mesmo que eu queira trazer, dependo do consentimento de Maria. Ela ficou muito apreensiva no dia que levei o Juan. Não acredito que ela vai permitir. E também tem a minha mãe. Fale com a Maria. No domingo pela manhã, a sua mãe vai à missa. Seria o dia ideal para trazer o Juan. Será uma visita rápida. Preciso pensar melhor sobre a sua ideia. Amanhã à tarde vou à casa de Maria e falarei com ela. Não garanto que trarei o menino. Traga ele somente mais uma vez. Depois deixe o tempo se encarregar do restante. Vou pensar. Não vou garantir nada. Os dois se despedem. Annie segue seu caminho e Joshua retorna para sua casa. Na casa de Maria, Margarita e Felipe
Dão uma passada para ver o Juan, que está no berço, e percebe a presença deles, irradiando de luz o ambiente e aos membros da casa. Juan começa a mexer com eles, querendo brincar. Maria e seus pais Alfred e Marli ficam observando o Juan, que aos olhos deles brinca sozinho. O Juan está bem animado a esta hora. Parece até que ele está brincando com alguém. Meu velho, as crianças são assim mesmo. Brincam sozinhos e são felizes. Maria, minha filha, eu estive pensando no Eduardo hoje. Tem notícias dele? Parece que ele está bem ruim. Tem piorado nos últimos meses. Depois que fui lá, ele até havia tido uma pequena melhora, mas agora parece que piorou mesmo. Por que a senhora está preocupada com aquela gente? Não é preocupação, só que eles não saem da minha cabeça ultimamente. Na verdade, a sua mãe ficou cismada quando levou o Juan para aquele povo conhecer. Ela achou que eles iriam fazer algo de errado com o nosso neto. Para ser bem sincera, eu também fiquei com medo. Ia trabalhar com o coração apertado por uns dias. E ultimamente eu tenho tido algumas sensações estranhas quando eu penso em Joshua. Eu sei que vocês dois têm se encontrado escondido. Eu até vi vocês dois outro dia na praça. Ele tem medo que vocês achem ruim com ele se ele vir aqui. Por isso eu tenho encontrado com ele escondida na praça. Eu já te falei que ele pode vir aqui, que seu pai não vai mais se importar com a presença dele. Mas voltando ao assunto, quando eu penso no Joshua, sinto que o pai dele ainda poderá melhorar e que não depende dos médicos. E como falar isso para eles? Eles são muito arrogantes, não aceitam nada que os outros falam. E como a senhora acha que o Sr. Eduardo poderia melhorar sem ser pelos médicos? Não sei, mas algo dentro de mim diz que existe outro caminho para a cura dele. Eu não sei o que é. As duas encerram a conversa, observando Juan brincando sozinho no berço, e acabam indo dormir. Os mentores ficaram mais um período energizando o lar e as mentes dos moradores para que possam receber o entendimento e aceitem os fatos. Os mentores espirituais sabem que a missão de Juan está chegando a um ponto crítico, onde ele ainda não pode tomar decisão, e seus progenitores devem tomar a decisão correta. Se mudarem o rumo com decisões que possam prejudicar a missão de Juan, irá prejudicar a evolução do seu espírito, e ninguém poderá interferir nas decisões tomadas. Apenas criar uma energia boa em volta deles, para que suas mentes aceitem fatos que ajudará a todos sem serem interferidos em suas decisões. No dia seguinte, Anne chegou para o trabalho e encontrou o Dr. Carl já na casa conversando com a família. Eduardo não pode passar por nenhum tipo de aborrecimento. O ideal é que os assuntos da empresa não sejam trazidos mais para ele, e nem outro tipo de assunto que possa trazer a ele algum tipo de aborrecimento. Ele vem piorando a cada dia, e os remédios não estão mais fazendo efeito. Bom dia, Dr. Carl. O que aconteceu com o Sr. Eduardo? Ele passou mal à noite. Não tem se alimentado. Eu mudei a medicação. Está tudo prescrito ao lado dos remédios. Se ele não reagir, será por pouco tempo. Hoje ficará outra enfermeira com você para o caso de ser necessário. Vou até o quarto vê-lo. Joshua foi até o quarto do pai e aproveitou que estava somente ele e Anne, além de seu pai, que estava dormindo, para tocar novamente no assunto da conversa que tiveram no dia anterior. Você ouviu o Dr. Carl. Ele não pode passar por nenhum tipo de aborrecimento. Eu sei em que está pensando. Confie em mim. A presença de Juan vai fazer bem ao seu pai. Ele vai reagir ao ver o neto de novo. Acho que a sua intenção foi boa, mas não será possível. Stephanie entra no quarto e os dois param a conversa e disfarçam. Anne, eu pedi para a cozinheira fazer uma canja para o Edward na hora do almoço. Por favor, tente fazer com que ele coma. Sim, senhora. Joshua, vamos até a fábrica.
Está na hora de você assumir o lugar de seu pai. Não sabemos se ele voltará a assumir a empresa. Anne sabe que Edward está definhando por não ter mais motivação para continuar vivendo e que a presença do neto poderá trazer a ele este incentivo e trazê-lo de volta à vida. Os mentores espirituais acompanham sem poder interferir. Então, Anne tem uma ideia arriscada, mas que vale a pena tentar, e para provar que está certa até para ela mesma. Anne tem à disposição dela um motorista para qualquer eventualidade que precise, devido ao estado de saúde de Edward. Ela aproveita que Edward está dormindo e tem outra enfermeira ajudando ela, e está apenas ela e os empregados e se dirige até a cozinha. Senhorita Anne, deseja alguma coisa? Sim, peça para o Jorge me procurar. Estou aguardando na sala. Aconteceu algo com o Sr. Edward? Não, é outro assunto que preciso falar com ele. Anne vai até a sala e fica no aguardo do motorista, que entra na sala meio desconfiado, pois Anne nunca pediu favor a ele e os patrões não permitiam que os empregados entrassem na casa. A senhorita pediu para me chamar? Pedi sim, Jorge. Quando Joshua trouxe o menino para visitar o pai, há uns meses atrás, eu percebi da janela do quarto que você estava olhando para ela. Você conhece a moça? Conheço sim, senhorita. Ela mora próximo à minha casa. Me leve até a casa dela agora. Mas, senhorita, sem perguntas. E antes que eu me esqueça, isso terá de ser um segredo nosso. Ninguém poderá ficar sabendo. Sim, senhorita. Jorge leva Anne até a casa de Mariá, que estranha quando vê um motorista chegando com uma enfermeira. Mariá, sou Anne. Eu preciso conversar com você em particular. É urgente. Quem é você? Eu não a conheço. Eu sou a enfermeira que está cuidando de Edward. Posso entrar? A minha conversa será rápida. Por favor. Está bem. Entre. Anne entra na casa de Mariá e vê Juan brincando na sala com um carrinho, e a senhora Marli está na cadeira sentada observando o neto brincar. Mamãe, esta é a Anne, a enfermeira que está cuidando do Sr. Edward. O que ele mandou a doutora fazer aqui em nossa casa? Não sou doutora, sou enfermeira, e nem o Sr. Edward e nem Joshua sabem que estou aqui. Vim para falar com você, Mariá, sobre o seu filho. Sobre o Juan? Quando Joshua levou o filho de vocês para o Sr. Edward conhecer, ele ficou tão encantado e animado com o menino que teve até uma considerável melhora e estava se recuperando. Joshua me falou que ele está piorando. Exatamente. Ele perdeu o sentido de continuar a viver. Ele não sente vontade de sorrir, de conversar e mal se alimenta. Hoje mesmo ele está adormecido, e se continuar assim, não sei se ele volta. Você me entende? E onde entra o Juan nessa história? Perguntou Marli. Eu tenho conversado com o Sr. Edward. Ele está arrependido de muitas coisas na vida dele, inclusive com relação a Juan. Eu vim implorar para que você, Mariá, venha comigo e traga o Juan para o Sr. Edward ver mais uma vez. Você tem certeza do que está me pedindo? Aquela família não quer ver nem a mim e nem a meu filho, mesmo nunca terem me conhecido. Eu sei o quanto eles já me ofenderam. Eu sei de tudo isso. Agora não tem ninguém naquela casa. O dia inteiro irá ficar apenas eu e os empregados. Eles não vão falar que você esteve lá. Prometo que será breve, e o motorista a trará de volta. Que diferença fará a ele ver o Juan ou não? O amor de avô é diferente de amor paterno. Seus pais podem confirmar isso. Eu tenho a convicção que o amor, o instinto de ser da família, vai fazer o Sr. Edward melhorar. Ninguém precisa saber que foi até lá. Você vai entrar comigo e poderá ver como serão bem tratados. Se o Sr. Edward fizer alguma menção, reprovando a presença de Juan, você volta no mesmo instante, e nunca mais o pedirei para retornar naquele lar e nem levar o Juan.
Por que está fazendo isso? Porque no meu interior tenho certeza que o Sr. Edward gostou de Juan e entrou em depressão profunda por não poder mais ver o neto. Se a Sra. Stephanie desconfiar que estou aqui, ela irá me mandar embora no mesmo instante. E mesmo assim, estou aqui porque tenho a certeza que é o correto. Vá, minha filha. A moça está se arriscando vindo até aqui para lhe implorar isso. Não custa. Está bem, eu vou me trocar, não demoro. Maria entrou no quarto e saiu trocada. Elas entram no carro e vão para a casa do Sr. Edward. No caminho, Annie brinca com Juan. O motorista, ao chegar na casa, entra com o carro direto na garagem, para evitar que algum vizinho veja quem está dentro do carro. Annie conduz Maria e Juan pela entrada de serviço. Assim, ninguém da rua verá Maria dentro da casa. Os empregados ficarão sem entender o que aquela moça e uma criança estavam fazendo dentro daquela casa, mas se mantiveram discretos. Ao entrar no quarto, Annie coloca Juan ao lado de Edward na cama. Juan começa a acariciar o avô, que desperta e abre um lindo sorriso ao ver Juan. Oi, amiguinho, você voltou para me ver? Juan começou a brincar com Edward, e é nítido a mudança do ânimo. Ele até se senta na cama para brincar com o neto e solta algumas gargalhadas. Quando Annie olha para Maria, vê nela uma expressão de emoção associado com satisfação, como se aprovando o encontro do filho com o avô. Juan despertou em Edward um sentimento desconhecido dele e que poderá realmente mudar o seu quadro clínico. Felipe e Margarita ficam observando o encontro satisfeitos. Sabem que Juan está conquistando seus objetivos em missão, o que será muito bom para todos. Você é a mãe deste lindo menino? Sou sim. Prazer, sou Maria. Me perdoa se em momentos de ignorância eu acabei por ofendê-la, mesmo sem a sua presença para saber o que eu falei. Eu quero que me perdoe. Não precisa se desculpar. Eu e o seu filho não deveríamos ter antecipado as coisas como antecipamos. Agora nós pagamos o preço por isso. Mas ainda há tempo para consertar isso. Gostaria que ficasse e almoçasse comigo. Annie interfere na conversa dos dois. Sr. Edward, sei que está contente com a visita de Juan, mas sabemos que a Sra. Stephanie não aprova esta visita e ela pode vir para almoçar em casa. É melhor o Jorge levar a Maria e o Juan. O senhor terá outras oportunidades para ver o Juan, não é mesmo, Maria? Claro. Quando for possível, eu trarei o Juan para visitá-lo. Tem a sua palavra disso? Tem sim. Sr. Edward, sei que o que vou pedir é errado. Seria bom se a Sra. Stephanie não soubesse o que aconteceu aqui hoje. Caso contrário, ela vai me mandar embora. Se me prometer que verei meu neto mais vezes, eu não conto. Ele vai vir, sim, senhor, afirmou Maria. Maria, eu fiquei muito contente em poder ver o Juan novamente. Eu quero novamente lhe pedir perdão pelas ofensas que fiz a você e sua família. Eu sei que estava errado e não tinha o direito de agir como agimos. Está perdoado, Sr. Edward. Fique em paz. A visita de Juan estará em segredo. Maria sai com Juan. Jorge a leva de carro. Annie chama os empregados, inclusive a enfermeira nova, e avisa que tudo o que aconteceu ali tem de ser mantido em segredo para o bem-estar de Edward. Ao retornar ao quarto de Edward, o encontra sentado na cama, como não fazia há muito tempo. O senhor está bem? Estou ótimo. Obrigado, Annie, por mandar trazer o meu neto. Apesar de ninguém ter me dito nada, eu sei que foi ideia sua. Ninguém nessa casa teria uma ideia dessa. A presença do Juan realmente me fez muito bem. Estou me sentindo mais motivado, com vontade de sair logo deste leito. Este menino simplesmente me encantou. Eu tinha percebido isso na outra vez em que ele esteve aqui,
O senhor tinha melhorado, mas a tristeza foi tomando conta do senhor novamente, e o senhor voltou a piorar. A copeira entra no quarto com uma bandeja, trazendo a canja para Eduardo. Pode pôr na mesa. Eu vou me levantar para comer. Não vou mais comer deitado nessa cama. Eduardo estava almoçando na mesa de seu quarto, quando Stephanie e Joshua chegam e tem uma grata surpresa ao vê-lo sentado na mesa. Que bom, Eduardo, que está sentado na mesa. Vejo que melhorou de repente. Você nos deu um susto grande esta noite. A visita do Dr. Carl foi excelente pelo visto. Realmente, a visita foi ótima, e eu estou me sentindo bem melhor e com um novo ânimo para a vida. Tem remédio que não imaginamos o efeito que faz, disse Eduardo, mas somente ele e Anne entenderam. Anne aproveitou a presença de Stephanie e Joshua no quarto e desceu para almoçar. Ela deixou os três ali conversando. Na casa de Maria, Marli quer saber os detalhes do encontro entre o avô e o neto. Quando Maria relata tudo em detalhes, sem esconder nada, sua mãe fica surpresa com a reação e melhora de Eduardo, inclusive com o fato dele ter pedido perdão para Maria por tudo que fez no passado à sua família. No plano espiritual, os mentores ficam felizes com mais esta conquista de Juan. Foi através de seu amor que está conquistando aos poucos os membros da família, e isso poderá trazer a união das famílias. Como Margarita e Felipe têm outras missões para fazer no plano material, algumas vezes eles se afastam de Juan e deixam Julia cuidando de Juan. Por coincidência, um dos irmãos da matéria que trabalham com eles é uma senhora muito espiritualizada que mora próximo a Maria. Mas como nessa missão de Juan eles não podem interferir nos fatos, apenas protegê-los, acabam por não mandarem recados para Maria, para que não haja interferência na missão de Juan na matéria. Mas comentam com a mãe espiritual do terreiro que ali próximo tem uma pessoa com uma missão muito difícil e que eles estão sempre que possível ajudando este irmão. A tia de Maria frequenta esse terreiro, mas nunca percebeu que falavam de Maria. Alguns dias se passaram e com a melhora de Eduardo, Stephanie tem ficado mais em casa, o que tem impossibilitado de trazer o Juan para visitar o avô. Mas isso não abalou Eduardo, que vem melhorando muito. Parece até que a saudade do neto o está incentivando a melhorar logo para poder visitar Juan novamente. Joshua e Anne estão na copa quando ele resolve perguntar a ela. Anne, você há algum tempo atrás me disse que a visita de Juan faria bem ao meu pai. O que você acha que pode ter provocado a melhora tão repentina dele, já que Juan não veio vê-lo? Joshua, já está na hora de você saber. Mas, por favor, sua mãe não pode saber. No dia em que seu pai piorou e vocês dois foram para a fábrica, eu fui buscar o Juan e a Maria e os trouxe para seu pai poder ver novamente o Juan. Daquele dia em diante, o seu pai vem apresentando uma melhora significativa, e como a sua mãe tem ficado bastante ao lado dele agora, não estamos mais conseguindo trazer o Juan para vê-lo. Mas do jeito que o seu pai está, eu acredito que mais alguns dias ele já poderá sair do quarto. O Dr. Carl ficou muito impressionado com a melhora do quadro clínico que seu pai apresentou. Maria não me comentou nada. Nós pedimos segredo a ela para evitar que sua mãe ficasse sabendo. Ela não aceita o Juan. Eu já tentei conversar com ela, mas infelizmente ela não me dá espaço para falar de Juan. Eu ainda me encontro com a Maria e Juan escondido dela. Vai ser difícil ela aceitar. O seu pai até pediu perdão a Maria pelas ofensas que falou e pelo seu comportamento diante da situação toda. Meu pai sempre teve o coração mais mole que a minha mãe. Concordo com você, mas este menino veio para encantar esta família. Ele é diferente, alegre, brincalhão, parece ter um sorriso que encanta. É verdade, só quando ele fica cansado que ele fica quietinho. Maria até é estranha. Ela é uma boa moça. Sua mãe poderia conhecer ela melhor
E por que Maria estranha quando Juan fica cansado? Ela não sabe que as crianças brincam até esgotar? É que tem dias que ele já acorda cansado e fica deitado o dia inteiro. Já o levaram ao médico para ver isso? Já, mas o médico falou para não se preocupar. Algumas semanas se passaram e Eduardo mostrou uma recuperação fantástica, a ponto de já levantar da cama, se animar para voltar a trabalhar e voltar a visitar Juan, já que com a presença de Stephanie, seu neto não pode mais voltar a visitá-lo. Devido à melhora de Eduardo, os trabalhos de Anne já não são mais necessários na casa e foi dispensada, mas saiu com um sentimento de gratidão muito grande por ter conseguido unir Eduardo e Juan. Eduardo voltou a trabalhar na empresa, onde sempre foi muito rígido e severo com os funcionários, que sempre tiveram mais medo do que respeito pelo patrão. Mas ele demonstrou que mudou sua personalidade de forma perceptível pelos empregados. Todos notaram a sua diferença de agir e cumprimentar os funcionários, algo que jamais ele tinha feito antes. Até mesmo a Stephanie estranhou o comportamento do marido. Ela sempre orgulhou da maneira como Eduardo tratava os empregados e achava que esta mudança de comportamento será temporária. Ela não acreditava na mudança do marido. Eduardo, quase todos os dias, sai do serviço no meio do expediente para visitar o Juan. Os pais de Maria acabaram por aceitar as visitas de Eduardo, após ele ter tido uma longa conversa com eles e ter pedido perdão pelas ofensas que havia feito. Eduardo se preparava para mais uma saída para visitar o neto quando foi questionado pela Stephanie. Vai sair novamente? As suas saídas estão ficando cada vez mais frequentes. Sim, eu estou de saída, querida. Estou indo ver um fornecedor. E depois retornarei para a fábrica. Você quer vir junto? Respondeu Eduardo, disfarçando o motivo da saída. Não, obrigada. Eu não gosto de lidar com assuntos da empresa. Na verdade, eu me sinto muito perdida. Enquanto estive doente, você e Joshua administraram muito bem a empresa. Talvez até melhor do que eu. Não precisei corrigir nada. Joshua é muito inteligente. Praticamente ele administrou tudo sozinho. Isso não é verdade. Eu sei que você o apoiou bastante, e isso foi muito importante para que ele se sentisse seguro para poder administrar a fábrica como fez. Obrigada. Você elogiando meu trabalho na empresa, pelo visto, o leito de morte lhe fez muito bem. Você nunca elogiou ninguém por mais que as pessoas se esforçassem para fazer as coisas da forma como lhe agradasse. Você nunca foi sentimentalista, nunca reconheceu nada que eu fazia. Ou será que isso tem algum outro motivo? Quando eu estava na cama, pensei muito em minhas atitudes e comportamento. Acreditava que ser rígido e ser autoritário era o melhor caminho para ser respeitado, mas eu enxerguei que isso tudo era um grande erro. Vi que um gesto simples, uma palavra carinhosa, pode trazer uma alegria e uma satisfação de estar ali naquele momento e naquele local, que merece mais respeito do que a autoridade imposta. Eu só espero que com essa generosidade toda, os funcionários não comecem a pensar que podem mandar na empresa no seu lugar. Não se preocupe, eu tenho certeza que essa mudança somente trará benefícios para a nossa empresa. Você vai demorar para voltar? Volto em 2 horas. Você vai me aguardar? Não, eu vou ver o Joshua e depois irei para casa. Está bem, então nos vemos à noite. Eduardo se despede da esposa e saiu. Stephanie ficou desconfiada do marido. Sabe que ele não está traindo ela, mas percebeu que tinha alguma mentira dele com relação a visitar um fornecedor, pois ele nunca havia feito isso antes, e eles têm funcionários que fazem isso. Sabe da fidelidade do motorista com o marido e que jamais o entregaria. Se quiser descobrir, terá que elaborar uma estratégia para seguir Eduardo. Stephanie saiu da sala de Eduardo e foi até a sala de Joshua. Posso entrar? Claro, mamãe.
A senhora veio ver o papai? Vim, mas parece que ultimamente ele está se dedicando bastante às visitas aos fornecedores e clientes. Papai tem trabalhado bastante mesmo, mas isso tem sido muito bom para ele. Percebeu como ele anda mais alegre e motivado? Isso é o que me assusta. Essa mudança dele de forma tão grande. Joshua, você e seu pai estão me escondendo alguma coisa? Por que essa pergunta agora? A senhora sabe que o papai sempre a respeitou. Eu não acho que ele está me faltando com o respeito, mas eu percebi que ele estava mentindo para mim, e não gostei disso. Não tem do que desconfiar. O papai está se dedicando bastante ao trabalho. Está bem. Bom, eu vou embora. Assim não atrapalho o seu trabalho. A senhora nunca atrapalha. Você e seu pai estão muito carinhosos. Eu estou estranhando isso. A senhora não está gostando? Não é questão de gostar, mas de desconfiar. Fique com Deus, meu filho. Até a noite. Continua na terceira parte do capítulo 2 da terceira fase. Até lá!